Vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula teórica sobre estatística. Bom, preste atenção. Estatística está presente em todas as provas do Enem. Não só em matemática, mas pode estar presente em química, em física, em geografia. Então, entender estatística é um passo a mais para o Enem, né? Ou, no caso, um passo a menos para o Enem. Então, veja bem. Como é que eu posso definir estatística? Vou dar um exemplo aqui. No meu trabalho, certo? Uma servidora olhou para o quadro de transparência pública e viu os gastos que foram feitos durante o ano. Para ela, aquela quantidade de números que eu coloquei ali não queria dizer nada, porque ela não conseguia entender. Então, o ser humano, ele precisa de uma representação gráfica. Então, o que eu fiz? Ao lado de cada tabela, eu coloquei um gráfico. Dessa maneira, ela conseguiu visualizar o crescimento e decrescimento, por exemplo, de uma conta de água, né? Então, olha para cá. Eu vou trabalhar com vários tipos de gráficos, né? Então, cada gráfico vai representar para mim uma determinada situação. Mas é importante saber separar o que é população de amostragem. Vou dar um exemplo. O Brasil ele possui 200 milhões de habitantes. Ok. Mais votantes, temos aproximadamente 130 milhões. Bom, veja bem, se eu tenho 200 milhões de habitantes, os 200 milhões votam? Não, porque eu vou ter aquela criança recém-nascida que já tem lá o seu CPF registrado, aquela criança que tem o CPF registrado, essa criança não vota, que vota a partir de 16 anos. Eu vou ter os idosos que não votam mais, vou ter as pessoas que se mantêm invisíveis para a sociedade porque não tem um CPF, essas pessoas também não votam. Tem pessoas que nunca tiraram o título de eleitor, por exemplo. Então, dessa população toda, eu vou tirar a minha amostragem. Então, no exemplo que eu dei, eu tenho uma população, por exemplo, de 200 milhões de habitantes, mas a minha amostragem vai ser de 120 milhões de habitantes aproximadamente, certo? Agora, toda a montagem de um gráfico, ele depende de uma tabela. Vou dar aqui um exemplo. Preferências de marcas de carro. Na minha tabela aqui, na primeira coluna, eu tenho a marca, na segunda coluna, eu tenho o percentual de pessoas que preferiram aquele carro naquela minha pesquisa. Então, por exemplo, Volkswagen 32, Fiat 25, Chevrolet 16, Ford 11, outros 16%. O total disso tudo aqui, gente, tem que dar para mim 100%, certo? E esses 100% aqui fazem parte da minha amostragem. Tá legal? Resumindo, todas as pessoas que eu consultei, que coloquei nessa minha tabela aqui, deram a preferência do seu carro, tá bom? Nessa tabela, por exemplo, não tem aquele cara que falou assim, cara, eu não gosto de carro, então não tem preferência nenhuma. Aí esse cara vai estar inserido no universo da população. No universo da amostragem, eu tenho que ter exatamente a quantidade de pessoas que deram a sua preferência, ok? Eu poderia também montar uma tabela aqui embaixo de outros, tipo, não gostam. Aí sim, esse cara que falou que não gosta de carro, que não tem opção, ele vai entrar nessa, vai deixar de ser população, vai passar a ser amostragem. Bom, eu vou ter aqui no quadro 3 tipos de gráficos diferentes. Primeiro é o gráfico de barras, né? Eu botei aqui, esse gráfico de barras está representando para mim o consumo de energia de uma casa de um brasileiro. Em outubro, ele tinha gasto 100 kWh. Em novembro, 120. Em dezembro, 130. Em janeiro, 140. Como é que eu montei essa tabela aqui? Por exemplo, eu peguei esse gráfico. Eu peguei as contas desse indivíduo, né? Fiz uma tabelinha, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e criei o meu gráfico. Na nossa conta de luz vem isso daí, tá? Gráfico de setores. O gráfico de setores, ele é espetacular,
porque ele consegue demonstrar para a gente, por dimensões, por cores, por exemplo, uma situação que eu consulto 4, 5, 6 estados diferentes. Vou dar um exemplo aqui, tá? Da Covid-19. Foram consultados, sei lá, tantas pessoas que fazem parte da minha amostragem, tá? Vou botar assim, 100 pessoas que fazem parte da minha amostragem, e essas 100 pessoas, né, eu coloquei numa tabela. Aí vem 35% das pessoas que contraíram Covid são de São Paulo. 45% que contraíram a Covid são do Rio de Janeiro. 5% que contraíram a Covid, Ceará. E 15% que contraíram a Covid, Minas Gerais. É importante, por exemplo, nesse gráfico aqui de setores, que você monte uma legenda. No gráfico de barras, por exemplo, eu só tenho um tipo de amostragem. Qual? A conta de luz, certo? Então, tanto é que todas as barras estão da mesma cor. Aqui eu tenho pessoas de estados diferentes. Então, mudei cores, né? O São Paulo é preto, Rio de Janeiro é verde, Minas Gerais é azul, Ceará é vermelho. Então, dá para fazer aquela visualização maneira. E por último, é meu gráfico em curvas. Olha só, vou dar aqui um exemplo de 2 candidatos que vão concorrer à prefeitura de uma cidade. Então, eu tenho o candidato A, olha a minha legenda aqui, o candidato B. Em maio, né, o candidato A tinha 40% da intenção dos votos. O candidato B tinha 50% da intenção dos votos. E esse quadro político, ele muda muito, porque às vezes aparece, por exemplo, uma fake news. Aí o camarada que estava lá em cima cai, né? Aí, por exemplo, o candidato A, ele caiu nas pesquisas, enquanto o B subiu. Aí depois, foi uma troca danada de fake news, né, de um lado para o outro. Os dois caíram na intenção de votos. Aí o candidato A conseguiu provar que era fake news. Voltou a subir. Né? O candidato B não conseguiu provar nada. Caiu. Aí, em setembro, o que aconteceu? O candidato B conseguiu provar que era tudo fake news. Voltou a subir. Aí vieram mais fake news para o candidato A e voltou a descer. Enfim, nesse quadro político, né, você tem essa oscilação entre os candidatos. Isso é normal. Agora, essa amostragem aqui, ela é fidedigna? Depende. Vou trabalhar, por exemplo, para candidatos à presidência da República. Né? Vou dar aqui um exemplo. O Brasil, digamos que, esse aqui é um desenho mal desenhado no meu Brasil, tá? Digamos que nessa linha divisória, aqui, eu tenho dessa linha aqui para cima, a galera que prefere o candidato A. Dessa linha para baixo, eu tenho a galera que tem a preferência, né? Prefere o candidato B. Tendencialmente isso acontece em qualquer região. Por exemplo, para a prefeitura, você tem lá o prefeito que está mais próximo de uma comunidade do que da outra. Se eu chegar naquela comunidade e fizer uma pesquisa de mercado, é claro que a preferência do prefeito A vai estar muito maior que a preferência do prefeito B. Então, os órgãos que trabalham, Datafolha, o IBGE também trabalha com isso. Então, essas grandes empresas que trabalham com pesquisa, né, o que elas fazem? Vou pegar aí 1000 candidatos, 1000 pessoas para essa minha amostragem. Então, ela começa para que seja uma amostra assim, o mais próximo do real,
ela tem que distribuir a sua quantidade de pesquisadores, de pesquisados, perdão, pela região toda, no caso aqui o Brasil. Se essa empresa, a empresa Magnus Consultoria e Pesquisa, se quiser que a minha pesquisa dê uma tendência para o candidato A, é óbvio que vou fazer minha consulta toda aqui em cima. Então, nas minhas pesquisas, o candidato A vai estar lá em cima, o candidato B vai estar lá embaixo. E se a empresa Alexandre Pesquisa e Consultoria quiser uma tendência mais para o candidato B, essa empresa fará essa pesquisa nessa outra área aqui. Então, para que a coisa seja correta, é necessário que eu tenha um número de amostragem, por exemplo, 1000 pessoas, e essas 1000 pessoas estejam distribuídas por toda a região, não tendenciando. Tá bom, gente? Um grande abraço.